Quem chega também é Jorge Serrão. Serrão, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, você é uma indignidade. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Pode haver mais uma vingança contra Jair Messias Bolsonaro? A resposta é sim, e ela vem no campo militar. Vem da juristocracia fardada. Mesmo sem competência para julgar criminalmente os envolvidos em atos do 8 de janeiro, o Superior Tribunal Militar está analisando os processos que podem resultar na exclusão de militares do oficialato. A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, avalia que os casos que estão lá no tribunal tratam de representações por indignidade e incompatibilidade com a carreira militar, funcionando como julgamentos de honra voltados à avaliação da conduta nos oficiais relativas ao caso do 8 de janeiro. Nos processos em andamento estão ações que podem levar à perda de patente de militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, como Jair Messias Bolsonaro, além dos generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e até o almirante Almir Garnier. De acordo com a presidente do STM, os procedimentos já estão com os relatores e revisores. Todos os envolvidos já foram citados e apresentaram suas defesas. Só falta agora a análise dos votos pelos magistrados. Aí vem aquela duvidazinha. Vão ter coragem, vão fazer isso antes do período eleitoral, 2026, ou isso vai ficar para o final do ano, depois da eleição? Essa é uma dúvida. O STM informa que oficialmente vieram para lá as representações de indignidade e incompatibilidade com o oficialato. No STM vão ser avaliadas as penas de honra e não as questões penais. Então o tribunal está julgando o decoro e se o militar vai ter condição de continuar portando a farda. Esse é o drama. No STM, a discussão não envolve a revisão de condenações aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nada disso. Apenas vai avaliar se aqueles oficiais condenados permanecem na carreira militar ou não. A Corte recebeu representações do Ministério Público Militar e abriu os processos individuais para analisar cada caso e a eventual declaração de indignidade ou de incompatibilidade com o oficialato. Procedimento que pode resultar na perda definitivamente do posto e da patente. Segundo a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, o que aconteceu no 8 de janeiro não foi um crime militar que abala a hierarquia e a disciplina, mas abala porque, afinal, era o Estado Democrático de Direito que estava em questão, mas não se trata de um crime como é definido na legislação especial militar. Então, de novo, os militares vão ser condenados por um crime que não é crime militar, né? E o 8 de janeiro ainda está aí. Pode ser alvo da anistia, de uma anistia que pode ser ampla, geral e restrita. Então, essa condenação dos militares, ela pode ser algo até precipitado de acontecer agora, e pode representar também uma grande vergonha e abrir uma frente aí de conflito interno nas próprias Forças Armadas. Porque se isso aconteceu agora com esses militares, pode também acontecer com outros, em outros tempos, se o chicote mudar de mão, por exemplo. Então, isso é justiça? É isso que tem que ser muito bem pensado. E qual é a questão estratégica envolvida? Uma decisão contra esses generais, alguns deles até considerados heróis do Exército Brasileiro, como é o caso do general Augusto Heleno, isso aí vai representar o quê nas Forças Armadas? Que tipo de abalo moral isso vai causar, né? Descontentamento até que ponto, né? Claro, militar não tem condição de discutir uma decisão judicial, mas isso vai abalar o moral da tropa, como já abala hoje.
As Forças Armadas brasileiras hoje estão desgastadíssimas em função do que aconteceu depois do 8 de janeiro. Ninguém se esquece do dia 9 de janeiro de 2023, o dia da perfídia, aquele dia em que os militares podiam ter agido com o senso democrático e dito, olha, essas pessoas que estavam aqui na porta do quartel, vão para casa e acabou. Mas não, preferiram obedecer ao comandante em chefe, o vingativo Lula da Silva, e botaram todo mundo para a cadeia, para o degredo, para a prisão temporária, né, no esquema da Polícia Federal. Então isso foi assustador. Esse é o Brasil que a gente não pode ver repetido, nunca mais. O Brasil da vingança. O Brasil que não leva ninguém a lugar algum. Se Lula tivesse agido com a visão de um estadista, não fosse tomado pela vingança, tudo estaria resolvido ali. Ele assumiria o poder, seguir em frente, mas não. Lula turbinou o bolsonarismo com a sua vingança. E agora, tudo isso pode se voltar contra Lula na própria eleição. Então, comandante em chefe das Forças Armadas merece nota -13 por sua péssima visão estratégica vingativa. E vamos em frente, vamos ver se vão tirar o posto de capitão do Bolsonaro, se vão ter coragem de fazer isso agora, no período eleitoral, ou se vão deixar para fazer essa maldade vergonhosa logo depois da eleição, dependendo do resultado. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio e eventualmente cabo da faxina, Jorge Serrão. Eu gosto dessa. Cabo da faxina. Boa, Serrão. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais. @Auriverde Brasil, a voz da direita.